Olá, irmãos! Olá, irmãs! Vou responder duas questões que muitos buscam saber. Como Deus ajuda o homem? Deus ajuda o homem através do próprio esforço do homem, do próprio trabalho do homem. Funciona assim: o homem ele age para ser o que queira, e à medida que ele se esforça, que ele procura ter o que ele busca alcançar, conquistar, os meios lhe são ofertados a qualquer momento. Enquanto isso, ele vai agindo para ter o que ele quer. A bênção pode ser ofertada a qualquer momento, mas ele não pode parar de agir. Até que certo ponto, os meios lhe é ofertado, a bênção lhe é ofertada, a conquista é adquirida. Então tem que haver um esforço da parte do homem, um agir. Por isso que existe a lei da conquista. O homem tem que escolher bem, escolher o melhor, ou a escolha mais próspera. E à medida que ele age, Deus vai abençoar ele. Sobremodo quando ele escolhe bem. Porque o homem pode trabalhar, ele pode agir na escolha errada, a escolha não próspera. A escolha que não vai lhe dar grande retorno. O homem pode escolher uma escolha ruim e trabalhar na escolha ruim, na direção ruim. Mas os grandes resultados ele adquire ao escolher melhor, uma escolha mais próspera. Aí ele age, ele trabalha e adquire a conquista. É ação e atitude, que também quer dizer trabalhar. É a lei do trabalho, trabalho e conquista. O homem pode conquistar através do trabalho, que é a lei da ação, que é a lei do esforço. Aí ele age, ele se esforça, prova para o universo que ele tem real intenção de alcançar, que ele tem vontade, que ele tem clareza do que ele quer. Aí o universo, no caminho, enquanto ele caminha, enquanto ele age, em algum momento, à medida que ele age, vai lhe ofertar, como dito, a bênção. E uma vez adquirida a bênção, deve se continuar procurando mais bênção e protegendo a bênção, praticando prevenir, para que a bênção não seja perdida. Isso mesmo, uma bênção outra pessoa pode cobiçar a bênção por ser uma boa escolha e pode trabalhar para adquirir a bênção. Mas nós devemos o quê? Uma vez conquistado, continuar mantendo a bênção. Porque é uma bênção, só para a vossa informação, ela pode ser cobiçada e roubada. E o homem deve proteger a bênção que ele tem, que são escolhas. O que são bênçãos? São escolhas prósperas, escolhas boas. A disputa é inevitável. Quando o homem escolhe bem, a disputa é inevitável. Porque vários outros homens, outras pessoas vão estar escolhendo a mesma coisa boa. Porque todas as pessoas são inteligentes e tendem a escolher o que é melhor. Então outras pessoas também podem ter a mesma ideia de escolher o que é melhor. Aí haverá o quê? Uma disputa. E o que tem mais virtude para vencer,
mais virtudes de Deus, mais virtudes divinas, vencerá e provará para o universo, por meio da lei da disputa e conquista, que tem mais Deus dentro dele. Por isso que ele venceu. Ele tem mais Deus, ele mostra para o universo, para outras pessoas, que ele tem as virtudes divinas, as virtudes que levam o homem a vencer. E assim, Deus abençoa o homem, e assim o homem recebe as bênçãos, conquista as bênçãos, conquista as escolhas, porque escolhas prósperas são bênçãos. Então assim, Deus abençoa o homem, mas o homem tem que agir, o homem tem que disputar, muitas vezes. Por isso existe a lei da disputa e conquista, existe a lei da ação e conquista, existe a lei da estratégia e conquista, existe a lei ou princípio das escolhas melhores e conquista. Porque muitas pessoas conquistam muitas coisas porque escolhem bem, então escolhem bênçãos grandiosas. Por isso a lei da escolha e conquista. Outra pergunta que às vezes as pessoas também presumo queiram saber sobre dons espirituais e sobre também magia e feitiçaria. E qual a relação de dons com magia? O homem, ele pode receber dons de Deus, para realizar muitas coisas. Inclusive, o homem realiza grandes coisas, grandes milagres, por meio de pequenos meios ou pequenas estratégias. Não só o homem, mas como o diabo e também Deus realiza grandes milagres, grandes feitos através de pequenas estratégias, pequenos meios. Então, por isso que existe a lei da estratégia e conquista. O homem pode adquirir grandes conquistas, grandes bênçãos por meio de estratégia. Mas voltando ao assunto, aos dons celestiais. Mas Deus tem dons celestiais. Mas o membro da igreja deve ter a consciência que as trevas também têm seus dons, o diabo também tem seus dons, e que esse poder, através dos dons, para adquirir algumas coisas, alguns podem vir a chamar esse dom de magia. O diabo tem dons, de certo, ele tem dons. Deus tem dons, de certo, Deus tem dons. O homem pode vir ter dons, certamente o homem pode vir ter dons de realizar grandes milagres,
de alcançar grandes bênçãos, dons de curar. Deus cura. Deus cura. O diabo cura e seus anjos. Deus e seus anjos cura por meio de seus dons. Cura. O diabo e seus anjos, através de seus dons, cura e faz prosperar pessoas. Faz. Tanto Deus como o diabo pode fazer o homem prosperar. Tanto Deus e seus anjos pode fazer o homem prosperar, como o diabo e seus anjos pode fazer o homem prosperar. E os homens também podem fazer os outros homens prosperar também. E prosperar, de certo, é um dom também. Uns têm dons para prosperar. Um tem dons para curar e assim por diante. Aí, prosseguindo, falando um pouco mais, muitas leis celestiais é praticado nos céus e muitas leis celestiais é praticado na terra e muitas leis celestiais são praticadas no inferno. Nos 3 níveis, leis espirituais são praticadas. Por exemplo, às vezes queremos agradar uma pessoa, ou queremos um agrado da pessoa, que a pessoa nos ajude, às vezes nós podemos ofertar ou oferendar algo para a pessoa nos ajudar. Fazemos às vezes uma proposta, um acordo com a pessoa. E a pessoa, mediante aquela oferta que nós fazemos, aquela promessa, aquele acordo, a pessoa acaba nos ajudando. Nós, como homens de Deus, podemos e devemos, às vezes, fazer voto com Deus. Fazer ofertas para Deus. Para Deus, por meio dessas ofertas, dessas oferendas, desses presentes, Deus nos abençoar. Por meio, às vezes, fazemos voto, promessa, convênios, pactos com Deus. Com Deus. Às vezes fazemos até em nome de Jesus, falamos com Deus, Deus nos abençoe, faça uma promessa, às vezes faz um pacto com Deus. Abraão fez pacto com Deus, Deus fez promessas com Abraão, Isaac e Jacó. Houve um diálogo com Deus. Abel fez pactos com Deus, fez ordenanças com Deus, para Deus. Deus aceitou certas oferendas que Abel fez para o Senhor aceitou. Por outro lado, nós temos o caso de Caim, irmão de Abel. Caim era um homem de Deus, a princípio, um homem de Deus, e a princípio também um profeta de Deus, Caim. E Caim fazia ordenanças para Deus, fazia ofertas para Deus como um bom profeta, assim como Abel, ambos homens de Deus. Fazia oferendas, ordenanças para Deus. Deus às vezes se agradava de ambas, às vezes se agradava mais de uma oferta de um,
em relação ao outro, né? Presumo. Até que algumas oferendas de Caim não foram tão bem vistas para o Senhor em relação às ofertas de Abel. E a história todos conhecem. Caim começou a fazer ofertas e oferendas que a princípio era uma lei celestial para o Senhor. Caim começa a fazer ofertas para outros seres, para outros espíritos, para o adversário, o inimigo, o diabo. Então você vê que o princípio de oferta é um princípio celestial, onde o homem usava oferendas, presentes para o Senhor, ordenanças para o Senhor. Caim, por sua vez, como um homem, começa a estudar possibilidades de, além de ofertar para o Senhor, ofertar para outros seres, né? De certo, nós como membros da igreja, nós fazemos ofertas para o Senhor, Deus Pai, em nome de Cristo. E não recomendamos de modo algum a pessoa fazer oferendas de pacto com as trevas. Não recomendamos e advertimos que não se faça. O homem deve fazer ofertas, acordos, ordenanças com Deus Pai. Mas é uma lei celestial. É uma lei celestial. O princípio da oferta. O que nós recomendamos é que o homem ele faça oração, pedidos e ofertas a Deus. Isso chama uma lei celestial. Existe essa lei celestial. O homem oferendar para Deus, o homem pedir para Deus, receber agrados de Deus. Mas tem homens, aí vamos falar do poder do maligno, que em vez de fazer oferendas e pedidos para Deus, pedem e oferece presentes, oferendas para as trevas. É aí que inicia a magia. Então a magia, ela é celestial, aquele poder que vem de Deus. Mas o homem usando um costume celestial, começa de forma equívoca e errada se aliar a espíritos. Não estou falando só do diabo. Nós, Satanás, né? O homem não deve fazer pedidos para espíritos, nem fazer ofertas para espíritos. Mas sim fazer pedidos e ofertas para Deus. Então, existe feitiçarias e simpatias. As simpatias, só para que a pessoa possa entender, quando não se oferece nada para nenhum espírito, nem faz pedido para nenhum espírito. Mas o correto é fazer pedidos para Deus.
e fazer ofertas para Deus e não para espíritos. Porque não se sabe, ao pedir algo para um espírito, depois ele não vai querer participação de alguma forma na conquista que se alcançou. Então é melhor que se peça para Deus, para ter Deus na conquista. Vamos supor, você quer um trabalho, aí você pede o trabalho para Deus, aí Deus vai estar no meio do negócio no futuro, Deus vai estar junto. Agora, se faz para um espírito qualquer, aí o espírito, seja qual for, vai querer estar no negócio, por achar que é participante da conquista. Então, por isso que um membro que pratica nossos ensinamentos faz uma melhor escolha, pedindo sempre para Deus, oferecendo sempre para Deus, fazendo pactos, acordos, promessas, votos, sempre para Deus. Então nós incentivamos sim pedidos para Deus, que é oração, incentivamos fazer promessa para Deus, incentivamos fazer voto para Deus, alianças com Deus e não com espíritos qualquer. Sobre simpatias, que são espécie de uma espécie de simbolismo para alcançar alguma coisa. As simpatias não envolvem pedidos a espírito, seja qual for. Nem votos, nem alianças com espíritos. Se for fazer, faça com Deus. É a melhor escolha. Uma coisa interessante também sobre utilização de magia, que é um poder, é o poder divino, magia. Magia é um poder divino. Esse poder divino, tanto Deus manuseia, Deus e os seus anjos, como as trevas, o diabo e seus anjos também manuseia, porque eles sabem invocar as leis celestiais, de invocação das janelas dos céus. Como invocar as janelas dos céus, como abrir as janelas dos céus de bênçãos para nós. Então essa arte de abrir a janela dos céus, invocar as bênçãos de Deus, é uma arte, é uma ciência. Uma ciência. Pode fazer voto para Deus? Deve. Promessas para Deus, alianças com Deus? Pode e deve. Pode fazer a mesma coisa, ofertas e oferenda para o lado negativo? Não recomendamos. Desaconselhamos, na verdade. Tem pessoas que fazem? Tem pessoas que fazem, mas ao nosso entendimento erram profundamente. Por que erram profundamente? Porque no nosso entendimento, o espírito a quem foi pedido vai querer participar da bênção da conquista. Quando a gente pede para Deus, Deus, eu quero um trabalho, Deus vai estar no meio. Deus, eu quero um relacionamento, Deus vai estar no meio. A gente pediu para Deus e não para um espírito. Entende qual é a diferença? Se a gente pede para um espírito qualquer, um espírito trevoso, ao diabo, esse tipo de coisa, aí ele vai se achar no direito de estar no meio da conquista, porque ele acha que ele tem direito, que ele é participante, que ele é um associado. Por isso se deve pedir para Deus. Tem pessoas que pedem para anjos de Deus. Eu prefiro, eu oriento que seja melhor pedir para Deus direto, para Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que tem muitas pessoas sobre essa arte vamos chamar magia celestial, magia infernal. Magia é um princípio,
Tanto pessoas boas podem se utilizar, como pessoas más podem se utilizar. A mesma coisa é dons. Dons, tem pessoa que nasce com dons. E dons é um presente de Deus. Tem pessoas que usam o seu dom para o mal. E tem pessoa que usa o seu dom para o bem. É o mesmo Deus que deu o dom. Por exemplo, Deus fez seus anjos, entre ele e Lúcifer. Deus deu alguns dons para Lúcifer. Quando Lúcifer foi expulso, ele foi expulso e foi com ele os seus dons. E seus anjos, que eram líderes no céu, também os que foram expulsos, também foram com seus dons. Deus não tomou os dons dos anjos que foram expulsos da presença dele. Os anjos que foram expulsos da presença de Deus continuou com os seus dons. E assim é o homem também. O homem, ele nasce já com alguns dons. Não importa o caminho que ele segue, Deus não tira os dons que ele nasceu. Fora os dons que o homem pode adquirir no caminho de sua vida. Ele vai se desenvolvendo, crescendo espiritualmente e vai adquirindo dons. E Deus não tira os dons que o homem adquire. E também não tira os dons que o homem já nasceu. E lembrando que o homem pode tanto usar seus dons para o bem, como usar seus dons para o mal. Tanto para se associar com Deus, como se associar com as trevas, já que o homem tem liberdade, tem o seu livre arbítrio. Ele escolhe, ele pode fazer a sua melhor escolha. Então o homem está escolhendo. Nós acreditamos muito em escolhas melhores. O homem tem muitas escolhas e pode fazer escolhas melhores. E deve procurar fazer escolhas melhores, porque cada escolha boa que ele faz, e se ele trabalha naquela boa escolha, ele vai adquirir a conquista, né? É a lei da conquista, mas também tem que manter a conquista, para que não perda a sua coroa, para que o homem não perda a sua coroa, porque bênçãos podem ser cobiçadas e roubadas. Bênção pode ser cobiçadas e roubadas. Então o homem deve procurar manter a sua coroa quando ele conquista, porque às vezes ele está de mãos de uma boa escolha e outras pessoas podem estar cobiçando e desejoso para aquela escolha que o homem alcançou. Por isso que a lei da conquista ela é forte. E tanto na terra há disputas e competições, como no inferno há disputa e competições, e como no céu tem disputa e competições, e há níveis de reinados, graus de reinados. Por isso que há principados e potestades nos céus. Principados e potestades, são várias camadas de reinados. Todos estão querendo manter o seu reinado. Há muitas disputas, porque todos querem uma boa escolha. Então a gente deve lutar para manter as nossas boas escolhas, para que não venha outro e roube a nossa bênção, que são nossas escolhas. Roube a nossa coroa, porque somos
reis e sacerdotes, príncipes e rainhas, príncipes e princesas. O homem, na Bíblia, as pessoas perguntam, na Bíblia há histórias de simpatias que homens de Deus fizeram? Existem várias histórias que homens de Deus fizeram simpatias e está lá registrado na Bíblia. Várias, né? Ou se utilizaram algum princípio de magia para adquirir vantagens na terra. O homem deve fazer boas escolhas. Sobremodo, quando fazem suas alianças com Deus, pediu para Deus pedir para Deus que o abençoe a conquistar. Porque muitas pessoas fazem magias, em vez de fazer uma magia, uma simpatia, uma magia para ele prosperar, ele faz magia, simpatia para destruir outras pessoas, o que é uma péssima escolha. O homem deve fazer simpatias, magias para a prosperidade dele. Por exemplo, fazer uma aliança com Deus para a sua prosperidade. Fazer pedidos para Deus para a sua prosperidade, não para a destruição de uma outra pessoa. Muitas pessoas fazem oração, que oração é pedido, né? Em vez de pedir para Deus para prosperar ele, pede para Deus para destruir outra pessoa. Não é? Deus se agradou de Salomão, porque Salomão não fez um pedido, quando diante de Deus, não fez um pedido para Deus destruir os seus inimigos, mas fez um pedido para Deus lhe dar sabedoria para ele governar bem o povo. E Deus se agradou, porque Salomão, ao pedir para Deus, não pediu que destruísse os seus inimigos, mas sim para que ele prosperasse e soubesse governar bem o seu povo. De certo, Salomão, né? Deus e Salomão pediu também sabedoria para ele, né? E Deus deu sabedoria e ainda acrescentou muita riqueza e prosperidade a Salomão, porque Salomão pediu sabedoria em vez de pedir destruição dos seus inimigos, né? Então o homem deve usar princípios celestiais para ele prosperar, não destruir pessoas que lhe incomodam. Muitas pessoas usam os princípios celestiais de magia para destruição de outras pessoas. Isso é um equívoco. Ele deveria usar, de certo, para a prosperidade dele, ele prosperar. Lembrando que os pedidos devem ser feitos para Deus, as oferendas devem ser feitas para Deus, as alianças devem ser feitas com Deus, e não fazer oferendas, votos, promessas para espíritos, que não se sabe muitas vezes a origem de fato desses espíritos, vamos chamar espíritos das trevas. Não se sabe a origem desses espíritos e se eles vão querer ou não participação na conquista que eles estão propiciando. Então por isso que não se deve fazer promessas, votos, oferendas para Deus, para que Deus esteja na conquista nossa, nos abençoando na conquista. É um assunto meio delicado falar sobre isso, é um assunto super delicado, mas é um assunto que deve ser pautado para os da ordem unida, a ordem de Melquisedeque, porque a ordem unida, a ordem de Melquisedeque, é uma organização de muito poder.
e que busca a ativação do sacerdócio, buscam ter dons espirituais. Adão e seus filhos obedientes, seus santos filhos obedientes da ordem unida, da ordem de Melquisedeque, de Sião, de certo eles tinham os dons. Por outro lado, os da ordem mã, a qual Caim se aliou, também tinha seus dons, só que dons das trevas. Também tinha seus princípios de invocação das aberturas das janelas dos céus. Porém, um dos lados, que é o lado de Abel, os lados de Adão, usava essas leis celestiais para invocar as bênçãos junto a Deus. Os vinculados a Caim usava esses princípios para invocar bênçãos, vamos assim dizer, conquistas junto às trevas, junto a Satanás. Nós escolhemos estar com Deus. A ordem unida, a ordem de Melquisedeque, trabalha com Deus e Jesus Cristo. Trabalha com Deus e Jesus Cristo. E muitos de nós têm o sacerdócio ativo. De fato, alguns estão com o sacerdócio dormente, adormecidos. Um sacerdócio que não funciona. Mas entre nós também há aqueles que já estão a certo nível, a certo grau, com o sacerdócio ativo, desperto, acordado, e já começa a caminhar na plenitude de Deus dentro dos seus corações, recebendo cada vez mais de Deus, mais dessa ativação sacerdotal do sacerdócio de Melquisedeque, e recebe um pouco aqui e um pouco ali, de grau em grau, de glória em glória, recebe da ativação desse poder celestial, desses dons provindos de Deus, que nos dá os verdadeiros bons sentimentos que nos fazem vencer. Esses sentimentos cheios de virtudes, que nos traz clareza nas ideias, como princípio de invocação dos poderes do céu, que nos traz real intento, forte vontade, desejo ardente para a invocação desses poderes dos céus, que nos dá autoestima alta para invocar essas bênçãos que nós vamos conquistar, que estamos em busca de conquistar e estamos conquistando. E assim, com sentimentos genuínos que nos fazem vencer por meio de melhores escolhas maiores e melhores. Invocamos os poderes do céu com boas escolhas, com ação, porque sabemos que a menos que desistamos, Deus nos preparará meios para alcançarmos a vitória. Que prossigamos com estratégias para conquistarmos, com escolhas melhores para conquistarmos, com ação, que é a lei do trabalho, lei do esforço, para conquistarmos o que nós queremos. Nos esforcemos. Deus nos abençoa
através de nossos esforços. Tem que haver ação. Ação e atitude é igual ao trabalho. É a lei do trabalho, ação e atitude para conquistar, para ter, ser o que quiser. Sermos e termos. Queridos irmãos, vocês ouviram mais uma mensagem, mais uma palestra, mais uma revelação de Alan Rodrigues, o profeta Elias, o profeta dos últimos dias, o enviado, o chamado, o ministro de Jesus Cristo, chamado por Ele, porque chegou a hora de minha missão. Muito obrigado, irmãos. Sempre é um prazer discursar para os senhores, revelar aos irmãos. E lembrai do princípio da observação dos sinais. É um princípio importantíssimo. O princípio da observância dos sinais. Porque de certo, os sinais nos é dado. A informação nos chegou. Sim, a informação ou o sinal nos chegou. O que faremos com a informação ou o sinal que a nós nos chegou? Repito, os sinais ou a informação nos chegou. O que faremos com os sinais ou a informação que nos chegou? Obrigado, irmãos.